Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina analisa o Plano Safra 2020-2021. E o presidente da OCESC também faz a sua avaliação dos recursos anunciados para o setor em Santa Catarina. Conheça uma das famílias pioneiras no cultivo orgânico de alimentos no estado. Saiba mais sobre ações de apoio da Secretaria da Agricultura catarinense em tempos de pandemia e estiagem. E lá vai ser bem orientado, vai ser trabalhado para que ele possa então ter acesso a esse recurso. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O governo federal lançou o Plano Safra 2020-2021 com faixa de juros mais baixa. Os financiamentos já podem ser contratados desde o dia 1º de julho. Para analisar o Plano Safra, Raimundo Martins, do programa de TV Estado de Excelência, entrevistou o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso. Vamos acompanhar. Após muitos anos, tivemos sempre muito bons ministros da Agricultura, mas nós temos que destacar a força, o dinamismo e a confiança que transmite a ministra Tereza Cristina, porque esse plano, lógico que as instituições, particularmente a nossa CNA, teve interferência assim constante na formulação desse plano, mas ninguém pode tirar os grandes méritos da ministra, porque foi fruto da sua liderança, do seu diálogo com as autoridades financeiras, que nós tivemos esse êxito. Valores tão significativos e, sobretudo, atendendo. A gente sente que tem um pouco ainda que deixa a desejar, que é o valor do juro, porque nós do agro, o produtor rural, não só de Santa Catarina, mas a lei é para o Brasil todo, estava acostumado a ter como ônus de juro valores geralmente abaixo da UFIR. E, desta feita, a UFIR está tão em queda que nós vamos contribuir com essas despesas financeiras, ou seja, com o custo de juro, em valores superiores ao UFIR. Mas nós sabemos o momento de dificuldade, o momento complicado que vive, não só o Brasil como o mundo, e o que vale mesmo, o que se deve deixar como registro, é que o plano agradou quase que a unanimidade dos produtores rurais, não só aqui de Santa Catarina, mas pelos contatos que eu tive com os demais colegas de federações no Brasil todo. O total de recursos é de 236,3 bilhões de reais, dos quais 179,38 bilhões de reais serão destinados para operações de custeio e comercialização, e 56,92 bilhões de reais serão para investimentos em infraestrutura. Como é que você avalia a divisão desse montante? Nesse valor de custeio, nós temos que registrar, particularmente aqui para o nosso estado, eu tenho dado ênfase a essa observação, porque nós somos um estado com a infraestrutura fundiária diferenciada do resto do Brasil. Temos aí no sudeste do Paraná, no nordeste do Rio Grande do Sul, algo um pouco parecido, que é a pequena propriedade, onde predomina o financiamento do Pronaf. E nós fomos muito bem aquinhoados com um valor de 33 bilhões de recursos para o Pronaf. E o Pronaf, viu, Zezo, tem uma taxa de juro bem menor do que a taxa de juro para as grandes empresas, né?
é de 2,5% a 4%. Então, essa é uma taxa e vai beneficiar muitos conterrâneos nossos aqui de Santa Catarina. Sim, até porque o nosso estado, pela condição fundiária, ele é composto, na sua maioria, por pequenos produtores rurais. É verdade. Digno de registro também é o Pronamp. O Pronamp é um financiamento para o médio produtor. Aqui em Santa Catarina, nós temos o pequeno e o médio que se sobressai. É a esmagadora maioria de produtores catarinenses estão nessas duas faixas de financiamento e também teve um valor de 33,12 bilhões também o Pronamp. Então, eu acho que nós, catarinenses, ficamos muito bem atendidos com as verbas disponíveis. Eu quero também registrar aqui o seguro agrícola, que a ministra sempre tem procurado, já na safra passada, ela lutou bastante para ampliar os valores desse seguro agrícola. E, desta feita, também nos surpreendeu esse valor tão significativo, né? Um aumento de 30% no valor do seguro agrícola, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de reais foi destinado. Eu tenho dado muita ênfase a isso, demonstrado que nós estamos hoje muito bem liderados por a ministra Tereza Cristina, porque ela tem demonstrado força e prestígio. E continuamos a falar de investimento na área agropecuária no país. O governo federal anunciou mais cedo o Plano Safra 2020-2021. Para este ano, vão ser investidos mais de 230 bilhões de reais em crédito para apoiar a produção agropecuária nacional. Vamos acompanhar mais informações na reportagem do programa ND Agro. O governo disponibilizou 236 bilhões de reais para a safra de 2020 e 2021, 13 bilhões a mais do que a versão do plano anterior. Para os pequenos produtores da agricultura familiar, serão 33 bilhões. Para os médios, outros 33 bilhões. Os demais produtores terão acesso a 170 bilhões de reais. Dinheiro para custeio, investimento, seguro agrícola e comercialização. Os juros para os pequenos produtores também são diferenciados. Vão de 2,75% a 5% ao ano. E a expectativa do governo é que o acesso ao financiamento bata o recorde do ano passado. O incentivo à produção sustentável tem destaque neste Plano Safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos. O presidente Jair Bolsonaro lembrou a importância da produção rural para a economia brasileira. Nessa pandemia, o campo não parou. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro comemorou o fato do plano ter dado ainda mais atenção à questão ambiental. Nós estamos levantando o cadastro ambiental rural, ajustando o cadastro e incluído, que é uma coisa inédita no plano de safra, financiamento de recuperação de área de reserva legal e de preservação permanente. Achamos nós que foi um valor bem satisfatório. No momento que nós atravessamos no nosso país, realmente o nosso governo federal teve uma compreensão que o agronegócio brasileiro é ainda o que segura a balança desse país. Tivemos uma redução dos juros também no geral, isso é muito importante. A questão dos Pronaf também teve um avanço bastante grande. Achamos que na questão de armazenagem o juro ficou um pouquinho aquém, porque é uma atividade que ela demora muito para dar o retorno ao produtor ou às cooperativas. Também tivemos um avanço no seguro agrícola, 1 bilhão e 300 milhões de reais, isso é muito importante, vem dar um alento, uma segurança ao nosso produtor rural. E vejam os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Conheça uma das famílias pioneiras do cultivo orgânico de alimentos em Santa Catarina. Saiba mais sobre as ações de apoio da Secretaria da Agricultura Catarinense
em tempos de pandemia e estiagem. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Ipagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O mundo do milho fascina e surpreende pela riqueza e pela rica história da cultura. Dos primeiros cultivos no México até hoje, são mais de 8.000 anos de cultivo, evolução e descobertas. No Brasil, os grãos dourados chegaram muito antes dos descobridores portugueses. Levado pelos navegantes, o milho se espalhou rapidamente pelo mundo, fazendo surgir comunidades, cidades e até estados. Hoje, o milho está em praticamente todo o planeta
alimentando bilhões de pessoas. Além do rico e precioso alimento, a presença do milho em nossas vidas também impressiona. Combustíveis, cosméticos, medicamentos, roupas e calçados. Até polímeros que entram na fabricação de carros, aviões e naves espaciais são feitos com derivados de milho. Os números mostram a importância estratégica dessa commodity para o Brasil e o mundo. Sua dimensão fica ainda maior quando pensamos no desafio de alimentar a humanidade hoje e os 9 bilhões de habitantes que o planeta terá em 2050. Mesmo com toda a importância para a humanidade, quem produz o milho precisa ser um guerreiro para vencer as batalhas travadas de sol a sol em suas lavouras, para lidar com poderosos inimigos que lhe tiram a produtividade e o sono, clima, solo, pragas, doenças, ameaças novas e antigas, visíveis e invisíveis. O produtor ainda precisa tomar milhares de decisões, da escolha da semente até a venda da produção. Quem produz carne e leite precisa de volume e alto teor nutritivo do milho silagem. Quem produz para a indústria quer mais volume na produção e mais qualidade nos grãos. Mas a luta do produtor de milho tem uma só busca: a produtividade. Ela é o sustento da família, é a recompensa pelos seus esforços, a realização dos sonhos. Complexo, fascinante, desafiador. Ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Assim é o mundo do milho. Produtores rurais e consumidores estão cada vez mais conscientes da qualidade e dos benefícios dos alimentos orgânicos. Com a produção orgânica em alta, estamos mostrando vários exemplos de quem investe em alimentos saudáveis. Desta vez, a equipe do programa SC Agricultura foi conhecer a propriedade da família Fogues, uma das pioneiras do cultivo orgânico em Santa Catarina. Recentemente, nós mostramos o empreendimento rural Recanto da Natureza, um projeto familiar que cresceu tanto que virou uma famosa cooperativa de produtos orgânicos. Você conheceu o seu Hamilton e a filha Cristiane. São os dois que administram o negócio. Mas por trás do sucesso na comercialização está o capricho e a dedicação no cultivo, lá no campo. É hora então de conhecer as terras da família Voges, a propriedade localizada em Santo Amaro da Imperatriz, de onde sai grande parte dos alimentos vendidos pelo Recanto da Natureza. E aqui foi onde tudo começou há mais de 20 anos atrás. Essa é a propriedade da família Voges, hoje administrada pelo seu Edésio, que é irmão do seu Hamilton. Numa área de 22 hectares, há uma grande variedade de folhosas e também iniciando a experiência com tomate e pimentão cultivados de forma orgânica em cultivo protegido. Hoje, 20% do que o Recanto da Natureza vende sai daqui dessa área. Hoje nós temos a couve mineira, espinafre, abóbora, cenoura, alface, 4 variedades, chicória, almeirão, cebolinha, salsinha. O crescimento veio do trabalho da gente, né? A sinceridade, fazemos que aproximar mais do consumidor da gente também. Vim conhecer, eles têm a oportunidade de vir aqui, conhecer a produção, o local onde a gente planta, o que a gente usa, né? Principalmente vem colégio, criança, vem pessoas de outros países até, chega a visitar. Então nós temos assim, a portas abertas para todos eles, né? Então onde que se aproxima, talvez o Recanto hoje tem um nome por causa disso, né? Tem essa liberdade, o pessoal vem cá visitar sem ter problema algum. A Epagre acompanha a história da família Voges desde o início. Com assistência técnica e apoio no desenvolvimento de novos projetos,
Os extensionistas estão sempre atentos às novidades que podem ajudar na produtividade e também na qualidade dos alimentos. Nós estamos iniciando o cultivo protegido já faz 2 anos, principalmente para conseguir produzir fora de uma época, que aqui é uma região que hoje não, infelizmente, mas chove bastante. Então ele consegue produzir embaixo desses abrigos. E estamos iniciando então a produção de plantas um pouquinho mais difícil de produzir a céu aberto, como o tomate, o pimentão, por exemplo, vai ser desenvolvido dentro de abrigo. O retorno do orgânico, assim, a gente ganha na saúde, né? Santa Catarina foi um dos primeiros do Brasil a decretar calamidade pública pela pandemia do coronavírus no dia 17 de março. De lá para cá, entre o isolamento total e o afrouxamento de algumas regras, já se passaram mais de 3 meses. O problema agora são os contágios em cidades menores, onde estão as agroindústrias. Além disso, outro obstáculo foi a estiagem. A gente vai mostrar agora as ações que o governo catarinense tem feito nesses 2 casos. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Primeiro foi essa pandemia mundial que jogou por terra toda a esperança de recuperação. Depois veio a estiagem para sepultar qualquer outra reação do campo. Encurralado e com medo, o agricultor buscou opções para não se render ao descrédito desse mundo que anda tão cruel. E a mão amiga veio da Secretaria de Estado da Agricultura, que fomentou uma linha de crédito para a construção de poços artesianos. O valor deve passar um pouco de R$1,5 milhão. Como é que a Secretaria pensou esse projeto? Olha, dada a situação da estiagem, né, nós acabamos vendo uma forma de tentar minimizar esses impactos aí, né? Então, nós estamos pegando uma parte, um recurso que tem no Fundo de Desenvolvimento Rural, no FDR, levamos ao CD Rural, né, no Conselho, que foi aprovado, então, uma verba de em torno de R$1,5 milhão, em que vamos disponibilizar aos produtores um valor de R$25 mil por produtor, para que ele contrate uma empresa e perfure o poço na sua propriedade. Para isso, ele tem que procurar os escritórios regionais da IPAGRE, né? Levar toda a documentação, e lá vai ser bem orientado, vai ser trabalhado para que ele possa, então, ter acesso a esse recurso e possa fazer a perfuração do poço na sua propriedade. Nos últimos 5 anos, o Estado, via Secretaria da Agricultura, liberou quase R$23 milhões para projetos de construção de cisternas e sistemas de abastecimento de água. E com as crises hídricas dos últimos tempos, a Secretaria entende que é preciso continuar dando assistência ao produtor. Esse é um momento de urgência, de emergência. Agora, se pensarmos em médio e longo prazo, nós vamos ter que começar a pensar um pouquinho a mais, né? Não é só perfurar poços, como também ver a possibilidade de começar a armazenar efetivamente água, começar a buscar essa água onde ela tem, armazenar, né? Para que nos momentos de estiagem a gente possa ter um suprimento de águas. E isso vai exigir uma mudança e um estudo melhor de onde e quais são as regiões que precisam fazer isso. A outra preocupação do secretário Ricardo Gouveia foi em relação ao coronavírus. Ele pediu atenção aos moradores das regiões meio-oeste e oeste, onde estão as principais agroindústrias, para que eles obedeçam o isolamento social. Nessas regiões, o número de infectados cresceu muito nesses últimos dias. O secretário participou ainda durante a semana de uma reunião com deputados estaduais, membros do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, para achar soluções que possam proteger essas cadeias. O primeiro alerta que a gente tem que fazer é que está se falando muito, né? A população desses municípios, principalmente os funcionários dessas agroindústrias, né? Tem que seguir as regras, ou seja, fique em casa, não só saia para ir trabalhar, né? Use os equipamentos, a máscara, use o álcool gel, procura chegar em casa, trocar a roupa, já pôr para lavar. E a gente sabe que quando ele chega na agroindústria, ele vai trocar roupa, ele vai, né, e tal. Procure evitar de ficar muito próximo ao seu colega, ali no vestiário, no refeitório, nessas coisas e tal. Sobre a estiagem que afetou Santa Catarina, um dado precisa ser feito aqui. Algo semelhante ao que estamos presenciando só ocorreu outras 2 vezes, em 78 e 2006. São as 3 secas mais severas da história.
A estiagem foi tema de levantamento feito pelo CEPA, que viu nos números indicadores de preocupação, cenário preocupante. Isso em várias culturas, porque os custos de produção também vão aumentar. Com relação aos efeitos das medidas de contenção do avanço da Covid sobre a produção agropecuária no estado, os principais são a dificuldade de venda e entrega da produção, principalmente na piscicultura, suinocultura e produção leiteira, e há também uma dificuldade de comercialização, uma queda nas vendas e uma queda no consumo nas feiras livres, mercados de bairro, supermercados e a venda direta. Além da estiagem, a pandemia também afetou o cenário agrícola do estado, em todas as cadeias. A EPAGRE realizou um novo levantamento socioeconômico junto às suas 16 gerências regionais. O objetivo desse levantamento foi apurar as perdas referentes à estiagem e também os efeitos sentidos pelas medidas de contenção do avanço da Covid-19 no estado. Com relação à estiagem, as principais culturas afetadas foram o milho-grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%, o feijão, em que a redução é de 8% da produção, e na soja, em que a redução esperada até o momento é de 2% da produção. Há também efeitos sobre a produção de maçã, em que até o momento se espera uma redução na produção na ordem de 17%, e também do maracujá, em que se espera uma redução na produção em torno de 9%. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção, e também uma redução na produção do milho silagem, que se destina à alimentação animal. Superar esses dois obstáculos são os desafios do campo, porque para o agricultor missão dada é missão cumprida. Em tempos de pandemia, associado à estiagem que felizmente já passou, vamos em frente com todos os cuidados. Muito obrigado pela sua audiência e continue com a gente, porque juntos, você sabe, somos mais fortes. Até amanhã!